Olá, enófilo! Olá, apreciador da cultura do vinho! Estamos começando mais um programa Bastidores do Vinho na TV com Rafa Moura Sommelier. Um oferecimento da Adega 1106, o seu wine bar no Vale dos Sinos, Chablis, um vinho gaúcho com alma francesa e agora também importadora Elo Wines, vinhos que conectam. E hoje eu recebo um grande amigo no mundo do vinho, Antônio Gura, responsável pela operação da Porto a Porto no Rio Grande do Sul. Gura, meu irmão, que privilégio estar te recebendo aqui no Bastidores do Vinho. O privilégio é nosso, o privilégio é meu. Pá. Muito agradecido de ter recebido esse convite do Rafa, uma pessoa que eu admiro pelo trabalho que faz, pelo pouco tempo que tem no mundo do vinho e com conhecimento enorme e sempre trazendo novidades para o mercado. Obrigado, Poxa, Rafa. encerramos a reunião aqui depois do elogio desse aqui, tá louco. Irmão, que fantástico estar te recebendo para a gente falar um pouquinho desse mercado, dessa operação que é uma operação robusta, Sim. séria, de peso. Explica para quem não te conhece um pouquinho o que é a tua função na operação e quem é essa empresa que, se eu não me engano, salvo a minha falha aqui, é a quinta maior importadora de vinhos do Brasil. No Brasil, isso Cara, mesmo. E um mercado que nós temos hoje em torno de 800 a 900 importadoras e crescendo, está à frente de uma operação como essa. Tem seu valor. Tem seu valor. Explica para Bom, Rafa, a Porto a Porto Importadora é uma empresa com sede em Curitiba. Ela está completando agora no mês de agosto 28 anos de mercado. Ela surgiu de um grupo que trabalhava, tinha uma atividade de varejo no estado do Paraná. Chegou a ser um dos grandes varejistas do Brasil. Quando eles venderam a operação, eles passaram a investir em outros negócios. E a importação já estava no sangue, já existia a importação de alguns itens que eles comercializavam no varejo, passaram então a se especializar e atuar na importação. No início, obviamente, pelo estilo de varejo que a empresa tinha, eles acabavam fazendo importação de garrafa térmica, mala, e alguns vinhos já se trabalhavam, gradualmente foi se especializando e hoje está nesse patamar. Quinta maior importadora do Brasil, obviamente que nós temos junto uma parceria com outra importadora chamada Casa Flora, que tem a sede em São Paulo. Eles se uniram em 2002, ali, quando a Porto tinha 4 anos, para melhorar a operação, ter a importação em conjunto e dividimos o Brasil em duas grandes regiões. Nós atuamos no Norte e Nordeste, mais no Sul, e a Casa Flora atua no Sudeste, mais nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, se você tem um estabelecimento comercial e quer comprar um vinho de uma determinada marca que nós comercializamos, esse estabelecimento é em Manaus, vai comprar da Porto a Porto. Da Porto a Porto. Se esse estabelecimento está em São José do Rio Preto, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte, vai comprar da Casa Flora. É assim que é a operação. Interessante essa operação, pouco comum, diga-se de passagem, porque esse mercado do vinho, ele tem certas nuances, assim, que esse vinho é meu, essa marca é exclusiva minha, né? E hoje vocês dividirem essa visão, esse portfólio, porque a Porto, eu tenho maior relacionamento com a Porto e conheço alguma coisa do portfólio. Vocês têm marcas no portfólio de peso gigante para o trade profissional, né? Vamos lá, Messias, Filipa Pato. Dá para citar alguns nomes. Na área de vinhos, né? Por exemplo, Messias completou 100 anos agora no mês de julho, como vinícola. Já está na 4ª geração e a nossa primeira importação de vinho. Então a gente tem um orgulho de trabalhar com essa marca. Importação de vinho. Poxa, que legal. Então, quando começou lá em 1998. 98, a primeira importação de vinho feita foi da Messias. Pela Messias. Que legal. Messias, então, está junto conosco até hoje. Até hoje. Então, de Portugal nós temos um portfólio muito forte. Messias, João Portugal Ramos, Filipa Pato, Carmin, que é uma grande... Carmin do Alentejo, claro. Daí da Argentina nós temos Norton, do Chile nós temos também Santa outra Carolina, marca muito... Santa Carolina é uma marca muito pesada, principalmente para o off-trade, né? O off-trade comercializa tem uma expressão muito relevante, né? Exatamente. Aí na Itália nós temos um portfólio grande, da França também, da Espanha também. E eu estou aqui há 3 anos, né? Eu entrei na Porto em 2017
Tá, morando em Curitiba e atuando pela empresa no Norte e Nordeste. tá, tu abriu o Então, mercado lá. já existia o mercado, existiam os Mas antes, representantes. nesses 3 anos, tu está aqui. E na Porta a Porta tu está há quanto tempo? 9 anos. Ah, Eu pô, entrei em já é 2017. quase patrimônio da Porta a Porta. Existiu meus números. E assim, eu viajava muito para o Norte e Nordeste, né? Ficava 2, 3 dias em Manaus, ia para Belém. Já existiam representantes, mas representantes que não tinham suporte. Então, eu fui contratado na época, em 2017, para atuar junto aos representantes do Norte e Nordeste. Para ser essa conexão com eles, Exatamente. com a importadora. Né? Ah, Na época, a gente uma tinha... posição de gerência, de gestor, Sim, né? gestor meio que nacional, vamos dizer Nacional, assim, né? legal. E naquele momento a gente ainda tinha uma operação que não era bem uma filial em Recife, que era tipo um distribuidor, né, em conjunto, Casa Flora e Porto a Porto, e uma filial em Brasília, mais a filial do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é a primeira da empresa, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul com a filial estabelecida desde 2009. Quando tu fala em filial, então tu tem um centro logístico aqui também, o Sim. qual o teu cliente do trade profissional, se ele coloca um pedido, ele não precisa ter um tempo hábil como a grande maioria das importadoras que estão sediadas em São Paulo, em Santa Catarina, precisa chegar. Isso é uma facilidade que tu tem de estar aqui e poder atender o trade de uma forma mais... Exatamente. entendi. É Um um diferencial. mantra interno nosso, nós criamos filial para bem servir o pequeno varejo, a loja especializada e o on-trade. Restaurante, hotel, catering, né? Porque para fazer atendimento a grandes redes, você tendo só um operador logístico ou trazendo produto da matriz, que é Curitiba, supriria essa necessidade. Então, o benefício de ter a filial que nós temos aqui, temos em Brasília, hoje Salvador e Recife, é para bem servir esse canal, onde nós somos muito fortes, diga-se de passagem. Perfeito. Com as nossas marcas de vinho, né? São aproximadamente 14 países, incluindo o Brasil agora, estamos com a operação de uma vinícola nacional, mais uma grande marca de alimentos que é a Paganini, né? Nós somos importadores também da marca Paganini, tem um portfólio de azeite, tomate pelado, arroz arbóreo, brusquetas, cuscuz, polenta, molhos, é todo muito grande. Eu ia chegar na hora da gente falar desse monstro da gastronomia brasileira, que é a Paganini, uma marca reconhecida mundialmente, e tá à frente de uma pasta igual essa, ao mesmo tempo que é gratificante, é desafiador, né? Desafiador, bastante. Porque tu pensa no share de mercado que uma empresa dessa busca, né? Sim. E o mercado, principalmente no trade, é um mercado onde as marcas perdem um pouco do valor, porque você não sabe a massa que você está comendo, qual que é a marca. Certo. O arroz arbóreo que você está comendo, nem sempre você sabe qual a marca está comendo. O azeite até vai para a mesa, o aceto até vai para a mesa, mas a grande maioria dos produtos que são utilizados na produção, você não sabe a marca. É escura, né? É na confiança. Exatamente. E aí entra aquilo que a gente precisa convencer o cliente que mais vale a pena ele gastar uma marca de renome, com qualidade de produto, que vai deixar o prato dele de boa qualidade, do que arriscar, né, num produto que não é de boa qualidade. Nós chegamos a ter... Posso falar, um tom até de brincadeira, né? Às vezes, o determinado restaurante ele tem um custo maior na compra de papel higiênico do que azeite. E ele olha o azeite, cara, trabalha com azeite de pouca qualidade, né? Porque achando que é custo que vai pesar na operação. Exatamente. E tu sabe que permeando esse assunto, eu tenho um relacionamento muito bom com uma empresa que produz azeite aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Serra dos Tapes. E estava conversando com o Jerônimo, ele me falou o custo que gera por mês, por cliente, é centavos. Sim. Que o cliente, para o restaurante, o trade profissional, ter um azeite de qualidade que vai ser benéfico à saúde, é centavos. Dele me apresentou, se o cara vir aqui consumir X quantidade de azeite em ml, isso corresponde a isso de real. Eu falei, impossível. Só que na mente das pessoas, acha que vai gastar um absurdo. Porque um galão de azeite de 3 litros aí na faixa de R$150, entendeu? É isso que é o que leva ali. Então eu tenho que comprar 10 galão, vai dar R$1.500, ele entra a conta. Sim. Entendeu? Mas assim, só finalizando sobre a empresa como um todo, né? Hoje a gente tem mais de 900 rótulos de vinho, mais cerca de 100 e poucos SKUs de alimentos. Então, um portfólio, né, bastante imponente e consolidado. Marcas, né, já bastante consolidadas no mercado. Todos os produtos que nós trabalhamos são exclusivos.
Isso é importante. Isso é importante. Não Importantíssimo. trabalhamos com nenhum produto que não seja Só é exclusivo. dividido com a Casa Flora. Com a Casa Flora. Mas daí a venda como eles fazem num lugar e nós fazemos em outro local. Na verdade, é uma rede de apoio, né? Isso. Isso é uma rede de apoio onde um alavanca a marca do outro e os dois crescem juntos. Porque, para quem não sabe, um dos maiores custos de operação na importação é trazer o vinho, né? O vinho lá custa um valor, ele chega aqui custando outro, não porque alguém quer, porque há um custo de trazer containers ou paletizados ou estivados para que isso chegue aqui, seja nacionalizado e entre no mercado profissional. Quando tu traz em grandes volumes, que é o caso da Porto a Porto, sozinha, mas com a Casa Flora, ela ganha mais peso, tu consegue diminuir os custos. Exatamente. Chegar no... e você acaba tendo, né, custos de armazenagem separados, né? Nós temos hoje um operador logístico em Curitiba, que é do grupo, e onde ele armazena tanto o Porto a Porto quanto o Casa Flora. A gente consegue tirar do porto hoje do Paranaguá, por onde nós importamos, colocar nesse operador logístico com um custo abaixo do que a gente teria, por exemplo, se eles tivessem outro lugar para armazenagem e tal. Então isso nos beneficia bastante, fazendo com que toda a nossa linha seja uma linha bastante comercial. Bastante comercial. E também tem alguma outra coisa além vinho, além de gastronomia? Tem cerveja também, não tem? Alguma coisa de cerveja? Uma marca pouco conhecida, como é que é? Eu ia tocar no assunto, né? Mas ainda bem que você puxou. Além de vinhos e alimentos, nós também trabalhamos com alguns produtos, né, importados, que são cerveja Paulaner, uma cerveja alemã, a cerveja de trigo mais vendida no mundo é a Paulaner. Trabalhamos com uma linha de cerveja jamaicana, que é a Red Stripe. Bastante comum você ver em alguns filmes aí, filmes ingleses, filmes de reggae, parece a Red Stripe. Hoje também temos uma cerveja nacional, que é a Wei Beer, de produção do Paraná. Legal. Também temos uma linha de destilados, o whisky Dalmor, que é um whisky super conceituado, o whisky Jura, da Ilha de Jura. Temos alguns licores, licor Bottega, da Itália. O Bottega é conhecido também. Estamos hoje também com uma linha nacional chamada Poggi, que tem o gin, tem o licor. Viemos com novidade recente agora, gin zero álcool. E esse mercado está crescendo, né? Está muito forte. Zero álcool, né? Não é nosso caso, né? Só não vender bebida, não fazendo nenhum tipo de apologia, mas a gente gosta de ter álcool. Até porque traz corpo pro vinho, né? Essa é uma outra história. Mas deixa eu te perguntar, eu citei a Paulaner porque, se não me falha a memória, tu esteve lá visitando, conhecendo as estruturas da empresa. Como isso é importante, Gura? Eu gostaria que tu compartilhasse na tua visão como gestor essa conexão lá em loco de quem produz para quem está aqui na ponta contando a história e conectando com o trade ou com o consumidor final. Tu esteve lá, acho que foi ano passado? Final de 24, né? Em outubro de 24. Tive a felicidade de ser convidado pela empresa a participar da Oktoberfest lá em Munique. Obviamente que se eu pudesse dar um conselho para toda pessoa que gosta de cerveja, como eu também gosto, tanto de vinho quanto de cerveja, conhecer a Oktoberfest em Munique é uma experiência especialíssima, muito, muito legal. O evento é muito grandioso, a comida é boa, né? E, acima de tudo, ser recebido lá pela diretoria da Paulaner, entender um pouco da importância da marca nesse mundo da cerveja, no mundo todo. Eles estão presentes hoje em mais de 150 países com essa marca. O volume que eles comercializam de cerveja premium é astronômico, né? Eu não tenho assim exatamente qual que é o percentual de mercado mundial, mas é uma das grandes players de cerveja mundialmente falando, obviamente cervejas premium, né, de pegada mais artesanal do que as cervejas comum. Mas assim, foi uma experiência muito, muito gratificante. Bebemos bastante também. Imagino. E essa conexão de visitar em loco, ver as coisas acontecendo, conhecer essa história e poder conectar. Qual que é a tua percepção sobre isso? Vende mais? Não ajuda tanto a vender? De um modo geral, você estando lá presente, você consegue enriquecer o teu vocabulário para chegar junto de muitos clientes. Mas nada como você ir lá realmente, né? Nós temos outros exemplos, né? Que a empresa também proporciona viagens para vinícolas na Europa. São uma viagem por ano, principalmente Península Ibérica, onde nós já levamos clientes. E esse cliente, após o retorno, viu a nossa empresa, viu a vinícola, viu a região com outro olhar e melhorou muito os nossos negócios.
né? A gente consegue evoluir no cadastramento de produtos, É. evoluir na questão de aprimoramento da linha, colocar produtos de linha mais top, mais premium. quando você consegue levar as pessoas lá. Mas é claro que a experiência lá me trouxe a oportunidade de enriquecer muito o meu conhecimento e ter mais facilidade na argumentação, né? Isso é muito... É importante. Venda é conhecimento, né? E estar lá presente Sim. te dá uma amplitude de conhecimento que tu chega na frente do teu parceiro e tu, digamos, tu não se aperta com perguntas que tu poderia dizer, não sei, porque Sim. foi lá, bebeu na fonte do conhecimento. Exatamente. É muito gratificante, né? Pela empresa, eu já tive, graças a Deus, o prazer de viajar essa viagem para a Alemanha, para visitar a Paulânia, tive na Península Ibérica, visitando vinícolas na região do Minho, na Rioja, Ribeira del Duero, no Alentejo, na Bairrada. Que legal. E aí tive a oportunidade também, em outro momento, visitar a Itália, conhecer a produção da empresa que naquele momento produzia os nossos azeites, azeite Paganini, e também a empresa que produz o nosso aceto balsâmico, que é a Carandini, fica na região de Emília-Romagna. E, obviamente, estive numa vinícola também na região da Toscana, que nós representamos, o Brunello de Montalcino da Camigliano. Então, estive também na Argentina, né, visitando a Norton, logo que nós começamos a trabalhar com a Norton. Pode falar a marca, né? Claro, deve, Tá bom. bem tranquilo. Então, essas Norton viagens... é uma das marcas mais consumidas no Brasil, Brasil, de vinhos de argentinos, né? Sim. Eles têm eu acho que eles têm um share muito grande de mercado, até porque eles têm uma construção de preço que começa Sim. muito embaixo e Sim. vai crescendo, e isso é até interessante para as marcas, né? Porque às vezes tem marcas que se posicionam muito em cima ou se posicionam muito embaixo, tem outras que Sim. se posicionam no meio, Sim. e tem marcas que se posicionam na construção do paladar do consumidor. Ele tem o vinho de entrada, que eu te acompanho no vinho de entrada. Aí tu cresceu no paladar e no consumo, eu tenho o próximo nível. E se eu quiser andar 10 níveis depois, Vai te eu oferecer. vou ter 10 níveis. Então, acho que a Norton ela tem um perfil parecido. Ela entra com o vinho de entrada no portenho, passa por um vinho com rótulo disruptivo, marca, né, da moda, vamos dizer assim, que é o Sex Fish, vai por Norton Select, que é um vinho que a gente coloca mais no on-trade, passa pelo Norton Dock, vai por reserva, altura, os lotes, que são vinhos destinados mais à confraria, e chegando no Gernolan, que é o top de linha Pronto, deles, aí tu já falou em 10 linhas rapidinho, então é isso. E eu costumo dizer, né, que nós temos um vinho da Norton que eu considero a nossa Coca-Cola. Por quê? Norton Dock, ele é um vinho que ele vai bem no restaurante, e o restaurante não quer vender vinho que você tem comercializado no supermercado. Não quer. Por quê? O restaurante ele tem todo um custo. Uma exclusividade. Garçom, taça, experiência. gastronômica, né? Então ele não quer competir com o supermercado, né? Mas o Norton Dock, por incrível que pareça, ele convive bem. Ele permeia bem os dois. Exatamente. O restaurante vende bem, a loja especializada vende bem e o supermercado, que é um canal importante, também acaba vendendo bem. Mas aí tu trouxe um ponto muito interessante do trade profissional, né? Tem essa diferença, mas para algumas marcas que são compradas e não precisam ser vendidas, Sim. se faz necessário. Sim. Tipo, né? Como grandes marcas de champanhe que a gente conhece, grandes marcas de vinhos ao redor do mundo, e a Norton se enquadra numa dessa. Sim. Tipo, Coca-Cola a gente fala que o cara não vende, ele tira pedido. E o caso aqui da Norton, ele acaba indo também nessa linha, porque o cliente, o consumidor já reconhece isso e já pede, né? Sabe que assim, uma dúvida que eu tenho, né, um questionamento já há um tempo atrás. No meu ponto de vista, a marca se construiria principalmente nas lojas especializadas, onde o consumidor chega lá e tem, sei lá, 3, 4 mil opções de rótulos de vinhos para ele escolher. Tá. Mas, internamente, e uma matéria que eu vi, que nasceu até de um comentário lá em Portugal, onde eles chamam o canal de Horeca, né, que é hotel, restaurante, que a marca se constrói no restaurante. Aonde, no meu ponto de vista, o mix é menor. Onde você vai ter um menu, um cardápio de vinhos com 100 rótulos, 120 rótulos. Então, pode até ser que o conceito acabe sendo criado no restaurante e depois esse vinho vai se consolidando. Mas eu, pessoalmente, minha visão, eu ainda acho que as lojas especializadas, né, não o supermercado em si, mas as lojas especializadas, as delicatessen são os grandes formadores de marca no varejo de vinho. A pensar. Essa tese, ela é interessante. Comenta você aqui embaixo, se você concorda com o Gura, o que você acha, e vamos debater. Eu poderia falar tranquilamente sobre esse tema
umas 3 horas Exato. seguidas, Sim. porque eu acredito muito na construção de marca através do on-trade do restaurante, Sim. por conta da experiência, né? Sabe que eu tenho o meu vinho Chablis. O Chablis, ele é um vinho voltado só para restaurante, Restaurante. porque ali eu vi que a gente faz construção de marca. Depois dessa marca sólida, tu capilariza ela. Sim. Mas isso é pauta para uma outra conversa. Isso dá trechos longos de ideia regada a bom vinho. Mas eu vejo o Chablis podendo ser vendido em algumas grandes varejos especializados. É, de Porto vai Alegre. ser, estamos crescendo. Igura, deixa eu te perguntar uma outra questão. Estamos falando que tu tá aí 9 anos já com a Porto a Porto. O Sérgio Antônio Gura. Antônio Sérgio. Antônio Sérgio, eu sempre erro. Eu nunca É Gura, né, É meu? Gura, né, pô? Tu já trabalhava no mundo do vinho? Qual que era a tua especialidade? Tu era da área comercial? O que que era? Assim, eu tenho uma larga experiência na área comercial, né? Passei por diversas empresas. Graças a Deus também tenho a minha capacidade. Passei por multinacionais, passei por empresas do segmento de laboratório, embora o produto fosse para comercialização no varejo. Trabalhei com sustagem, mas eu trabalhei muitos anos na Flashman, né? Que produz fermento. Então a levedura do Saccharomyces cerevisiae está no meu sangue há praticamente 20 anos. Mas eu entrei na Porto a Porto em 2017 com um conhecimento muito raso de vinhos, né? Eu consumia vinhos que ganhava de presente, comprava às vezes em supermercado, comprava às vezes numa loja especializada, mas não tinha o conhecimento, que também acho hoje ainda é baixo pela quantidade que a gente tem de produto a ser consumido aí, né? Mas claro, já evolui. Uma cena até que eu costumo contar, né? Quando eu entrei na empresa, eu fiz um estágio aí praticamente de 3 meses, né? A diretoria até brinca que eu fiz um estágio tipo Champions League, porque deu tempo de estudar, fazer integração com todas as filiais. Na época tinha filial de Recife, eu fiquei um tempo lá, fiquei aqui na filial de Porto Alegre, fiquei na filial de Brasília. Bebeu na fonte de todos. De todos, né? Todos E conhecidos. ali estudando, tive a oportunidade de fazer o W71, que é bastante Introdutório, iniciante, sim. mas é muito legal. Vale a pena. E comecei logo depois desse estágio, eu comecei a viajar pela empresa, e aí chegava, obviamente, visitar clientes no Nordeste, muitos ligados a supermercado, né? Aí todo aquele conhecimento que era baixo ainda, que eu tinha conquistado, não, qual que é o preço do teu lambrusco? Qual que é o preço do teu reservado? Caramba, eu vou começar a beber mais e estudar menos. Confesso, né? Eu estudei bastante até aí na época da pandemia, e depois, com a quantidade de atividade, eu estou mais na litragem do que no estudo. Não, mas pessoal, é importante as duas coisas andarem junto. É até uma coisa que eu vinha pensando, Guru, e vou compartilhar contigo e com quem está nos ouvindo. E uma pergunta que tem a gente que está presente em muitos eventos do mundo do vinho aqui na nossa região, né? Sim. Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos. E uma pergunta que vem me chamando a atenção e que as pessoas vêm me questionando. Até estávamos juntos num evento esse final de semana e aconteceu essa pergunta. A pessoa falando que ela tomou um vinho mais caro que ela não está acostumada a tomar. Sim. E ela não reconheceu qualidade naquele vinho. Sim. E como isso afeta, porque está atrelado o crescimento do preço e a qualidade com o conhecimento. Sim. Porque se tu não tem um conhecimento, eu vou falar aqui para as pessoas. A primeira vez que eu degustei um Brunello de Montalcino, que foi lá em 2019, eu não reconheci valor naquele produto porque não tinha o perfil que eu esperava. Sim. E por quê? Porque o vinho era ruim ou qualquer outra coisa? Não, eu não estava preparado, eu não sabia que a Sangiovese era uma casta de cor mais rala, com bastante acidez, com notas espessadas. E o que a gente procurava? Corpo, textura, maior. o famoso malbecão Sim, estruturado. exatamente. Então, como é importante o conhecimento, a litragem é fundamental, Sim. mas o conhecimento ajuda a gente a beber melhor, né? Claro. Não, eu costumo usar isso como até em tom de brincadeira, né, da questão da litragem. Mas, obviamente, que com o passar dos anos, as oportunidades e o conhecimento, o próprio questão da gastronomia, né, você frequentar lugares, né, que são mais gourmet, você acaba indo para consumir produtos de qualidade muito maior do que, vamos dizer, 9 anos atrás, né? Com certeza. E também tem uma, né? O vinho bom é aquele vinho que você gosta, né? Isso aí. É uma tese que não tem como discutir. Obviamente que também preço, nem sempre você vai ter vinhos de custo de R$100 maravilhosos e vinhos de R$400 que não são tão bons assim, né? Então, a gente sabe que isso tá é muito pessoal, né? E está muito atrelado ao preço percebido, né? Exatamente. Preço percebido de um vinho que custa R$400, qual é a obrigação dele? Tem que ser ótimo.
para te entregar R$ 400. Exatamente. Se ele te entregar 300, ele não vale nada, ele já tá devendo. Agora, se ele te entregar, se tu compra um vinho por 100, ele te entrega 130, 140, Sim, ele tá sendo maravilhoso, porque sim. o preço percebido dele é atrelado ao investimento, né? Exatamente. Então é isso. E a questão as pessoas perguntam muitas vezes para mim, Rafa, qual que é o melhor vinho? Eu falei, cara, é o vinho que faz sentido para tua vida hoje. Exatamente. Hoje, a tua vida hoje é igual a de ontem? Não. É igual a de amanhã? Também não. Exatamente. Qual é o vinho melhor? É o vinho que faz sentido para você hoje. Sim. Daqui 2 meses a gente pode conversar, tu pode ter conhecido um outro vinho até mais caro que esse e tá sendo o teu melhor vinho naquele momento. Exatamente. Então, vinho que faz sentido. Momento, companhia, tudo Exato. isso tem que Companhia, né? levar em Vinho cria consideração. memórias, Cria né? memória, Cria memória. exatamente, né? E sei se, infelizmente, né, o que atrapalha um pouco, eu acho, nós no mercado do vinho, são modismos, né? Não sei, Sim. entrando nessa seara um pouco. Sim, Tive oportunidade esses dias, eu não tinha consumido nenhum vinho ainda, vinho tranquilo, sem álcool. Achei uma experiência péssima, né? Sim. Uma experiência que para mim não trouxe nada. Já provei, daí nós temos espumantes sem álcool também. Não vejo grande aderência. Né? E tu vê, o próprio vinho já é nicho. Sim. Aí tu vai para um vinho sem álcool, é nicho do nicho. Não tem o valor, é muito... Cara, são poucas marcas que vão se inclinar para isso porque a relevância de mercado é muito pequena. E assim, o que eu ouço falar, né, vi uma matéria recentemente, que na Europa, por exemplo, você já está vendo tendências de consumo de vinho de menor graduação alcoólica e o vinho zero sendo praticamente zerado. Né? Eu te falo o seguinte, tudo chega aqui depois, né? Tudo chega aqui depois. A Europa já viveu o boom do vinho sem álcool. Sim. Em 2024, quando eu tive na Provine, em Düsseldorf, na Alemanha, tinha um pavilhão inteiro de free álcool. Free álcool, muito vinho sem álcool. Agora, no ano passado, já tinha bem menos. Então, eles já baixaram, e é um movimento pequeno, porque tem pessoas que, até por uma questão de saúde, vão precisar de um vinho sem álcool. Mas como consumo de vinho, cultura do vinho, já decaiu lá. Mas o Brasil ainda está chegando, né? Chega um pouco mais tarde. Talvez, né, o motivo de você ter o sem álcool é a questão de colocar uma garrafa na mesa, a taça e mostrar que você está tomando um vinho, né? Porque para mim faz muito mais sentido você tomar um suco do que você tomar um vinho sem álcool, né? Meu gosto pessoal, né? Sim, tá certo. Meu gosto pessoal. Tá? Deixa eu trazer aqui uma situação de quando eu conheci o Gura, né? Acho que eu te conheci em 2023, né? Isso. Foi uma manhã maravilhosa, de muita conversa, de muita troca, lá na antiga sede da Porto a Porto. Mas eu não quero falar sobre isso, só trouxe para citar onde era a antiga sede, que era dentro do... DC Navegantes. Conta para nós um pouquinho como foi aquela experiência daquele momento que para nós gaúchos foi muito difícil e tu viveu na pele essa situação, que foi as nossas enchentes de 2024. Assim, a empresa estava no DC Navegante há praticamente 13 anos, se eu não me recordo, não falha a memória. Eu não participei desse processo da inauguração e tal. Mas era um espaço, além de nosso depósito, uma área gourmet, um showroom e a parte administrativa. E a gente não teve tempo suficiente de tirar de lá antes de que a enchente nos pegasse. Então, eu fechei a empresa, eu estive na empresa no dia 3 de maio, fechei as portas, né? Levei um saco de areia lá, tá todo mundo no DC colocando saco de areia. 2, 3 saquinhos de areia tá resolvido, a água não vai subir. Sou um herói. Sou um herói, né? A empresa parabenizou pela atitude, bacana, mas a verdade é que eu ainda fiquei com a esperança alguns dias que aquele saquinho de areia conseguisse resolver. Mas todo mundo no DC perdeu, né? Eu abri a empresa daí no dia 31 de maio, né? Após as águas baixarem, e ali perdemos tudo. Eu me emociono, né? Porque eu ainda hoje eu sinto o cheiro daquela entrada lá, o ambiente insalubre que ficou, né? Sim. Mas demos volta por cima. E se vamos falar não sei se tu pode até, em números para a empresa, chegaram a monetizar em números ou em quantidade, que perda teve, Gura? Sim, não, monetizamos tudo, né? Eu não gostaria de não citar número, mas claro. Nós destruímos praticamente 12 caminhões caçamba de alimentos, né? Paganinho, que isso tudo foi descartado, e cerca de 30 mil garrafas de vinhos e espumantes que a gente descartou. Menos cerveja, que é um mercado um pouco menor, né? Sim. Mas tudo isso foi descartado. Obviamente que alguns vinhos
que a gente sabia, né, porque o rótulo destruiu muito, sabia que eram vinhos de gama superior, a gente guardou, a empresa levou um pouco para Curitiba, daí consumiu diretoria e tal. Mandamos fazer análise, né, mandei fazer análise desses vinhos num instituto aqui em Porto Alegre, foi avaliado que, por incrível que pareça, os rótulos, desculpe, as rolhas e não tiveram a nenhum própria tipo de... cápsula foram suficientes para impermeabilizar. Exatamente. O quadro Que Vinho é Esse? Gura, nesse quadro Que Vinho é Esse? Saúde. O convidado precisa me dizer 3 coisas sobre o vinho: a uva, a safra e o país. Enquanto tu vai pensando, né, sobre o que tu vai me dizer, tu comenta para as pessoas o que era sobre esse do dia 13/8 que tu estava falando, que isso premia, né, esse movimento, essa mudança. Sim. Bom, a Porto a Porto já tem por hábito, isso há mais de 10 anos, de fazer um grande evento wine tasting para todos os seus clientes, tanto de on-trade, restaurantes e afins, loja especializada e alguns clientes de supermercados. Esse evento aqui em Porto Alegre será no dia 13 de agosto, é um evento exclusivo Porto a Porto para os nossos clientes que estão sendo convidados e muitos já confirmados. Nesse evento terão 21 mesas, né, de vários países, algumas exclusivas, algumas mesas compartilhadas com mais de um produtor. Serão 170 vinhos que nós estaremos apresentando para esses nossos clientes. Teremos champanhe, teremos espumantes, teremos cava, teremos vinho branco, vinho rosé, vinho tinto. E gostaríamos que todos os clientes que estão sendo convidados para Porto a Porto estivessem lá presente. O Rafa já recebeu o convite dele. E já confirmei a minha presença. Estarei lá no dia 13. Qual é o endereço? Vai ser onde, Gura? Na Casa Vetro. Casa Vetro. Dito isso, fale do vinho. O que tu estás tomando? Baseado em toda a tua litragem, né? Que o pessoal já sabe que não é pouca a sua litragem. Começando para ti. Uva ou país tu quer começar? Primeiro, a análise olfativa. Eu tenho uma facilidade em identificar uma uva de nome francês, mas que é muito cultivada no Alentejo, que é a Alicante Bouschet. Até brinquei com um amigo nosso esses dias, ele falou que tinha, eu falei que não tinha, acertei. Então aqui não tem Alicante Bouschet. No meu ponto de vista, eu falaria que esse vinho é brasileiro. Tá. A uva deve ser Cabernet Franc. Tá. O que mais que você quer saber? E a safra? Então vamos lá. Brasileiro, Cabernet Franc, safra... É um vinho jovem. Não tenho aqui um paninho branco. 2023. Perfeito. Então tá, vamos ver Errei aqui. Tudo. Não, tu acertou a safra. Vinho italiano. Não, eu trouxe aqui para ti um vinho da importadora Elo Wines, que está começando um trabalho com a Pueblo Taná. Aqui nós vamos ter um Taná do Uruguai, da região de Carmelo, com 9 meses de ânfora. Então, por isso que ele tem esse tanino bem fino, essa expressão mais delicada. Então, eu queria te apresentar o Pueblo Taná, uma vinícola super pequena, que produz coisa de 10, 12 mil garrafas na região de Carmelo. Tu acertou a safra. Tu viu? Pois eu jurava que era um Cabernet Franc. Mas é um Taná muito bem feito, diga-se de passagem, né? Com uma expressão que você vê nos Tanás mais elegantes. Perfeito. Mais elegantes, né? Uma acidez gostosa, né? Oriunda dessas ânforas de barro, né? Não é um Taná pesado, né? Não é um Taná tracionado. E nós temos Taná na vinícola Uruguai, que é o Monte Toscanini. Que é uma maravilhosa também, maravilha, eu adoro aquele criado em Roble deles. Isso aí. E eles vão estar no próprio Leonardo, que é o que está na frente hoje da vinícola, que é o enólogo e filho do criador da vinícola, vai estar presente aqui no Wine Taste. Perfeito. Pessoal, com este desafio, que aí 33% de acerto, mas foi muito bem pela elegância, eu chutaria fácil também um Cabernet Franc. Fosse muito bem. Eu fiquei entre Brasil e, olha, não sei de onde eu tirei Itália por causa do teor de doçura que eu percebi nele. Mas com esse desafio, a gente encerra a nossa programação. Gura, se quiser deixar o último recado para os teus parceiros, de antemão já te agradeço o privilégio de estar te recebendo, conversando contigo, uma pessoa a qual eu admiro e respeito muito no mercado profissional de vinho e na vida pessoal, porque temos uma amizade muito grande fora do trabalho também. Rafa, só tenho a agradecer a você.
Obrigado. Sabe que não é uma constância, né? A gente está fazendo esse tipo de entrevista, né? Sim. Conversas informais a gente tem com bastante frequência, mas conversas mais formais, onde a gente tem que se comportar melhor. Sempre é bom. Obrigado. Valeu. E, mais uma vez, né, a Porto a Porto do Rio Grande do Sul está aqui para ajudar os comerciantes da enogastronomia do Rio Grande do Sul. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Conta com a gente. Conta comigo. Da mesma forma. Saúde. Mais uma vez. Pessoal, fique agora com a programação normal do Poa Strume TV e aproveite o vinho da sua noite. Cheers! Cheers.